Mas vamos ver aqui. Eu quero ver como é que foi o Nicolas versus o Boulos. Vamos ver. Julgamento de Bolsonaro, eleição democrática ou excesso? Um pouco dos dois. Ferreira, do PL. Aos dois, eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito obrigado por aceitarem o convite. Cada um terá 2 minutos para a resposta. Aí eu posso citar um ok para poder sinalizar. O Boulos, livros, porque ele lê, entendeu? Livros. O final do tempo, não quero atrapalhar a linha de raciocínio de cada um, mas só para poder finalizar a fala, sinalizar para finalizar a fala. Eu vou começar com o deputado Guilherme Boulos. Deputado, o Brasil ensina os Estados Unidos no quesito democracia, segundo a revista? Boa noite, obrigado pela presença. Tá. Eles vão debater aquela matéria tosca da Economist. Vamos ver. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham aí na CNN. Daqui a pouco a extrema-direita brasileira já está chamando a The Economist de comunista. Mas o que acaba... Cara, a direita americana chama a The Communist de Communist. Porque sim, é bem progressista. Mas não. Ai. Tá, vamos lá. A capa da The Economist traz é um fato óbvio. Os Estados Unidos se acovardaram na hora de julgar aqueles que tentaram dar um golpe no 6 de janeiro no Capitólio, e o Brasil não. O Brasil mostrou firmeza para que aquele golpe, aquela tentativa de golpe, que não foi apenas o 8 de janeiro, teve todas as ações preparatórias que estão na denúncia do Gonê, para que aquilo possa ser julgado e os responsáveis punidos. Aliás, a gente viu ao longo desses anos, quando o Bolsonaro estava no governo, a extrema-direita era valentona, gritava, xingava, fazia arminha com a mão, e agora, não é, se acovarda, precisamos de anistia, por favor. Tem que assumir a responsabilidade pelo que faz. Não é? Isso é o básico na vida e na política. Isso está faltando para a extrema-direita brasileira. Precisa se responsabilizar. Não adianta. Que bom que ele tá falando isso. Tem que começar a responsabilizar. É que assim, né? Eles acham que vai ficar assim pra sempre. Eu acho que as forças logo mudam, entendeu? E dependendo quem vai assumir, seria muito engraçado se essa mesma máxima fosse usada pro movimento deles, que quebra tudo, que costuma botar fogo, sabe, obstruir via. Começar a usar o mesmo padrão de pena aí que está sendo usado pro pessoal do dia 8. O pessoal do MTST. Seria engraçadíssimo. Seria o destino. Ai. Não adianta chamar o Xandão de covarde no carro de som e depois convidar ele para ser vice quando está cara a cara no julgamento, ou pedir desculpa quando está cara a cara no julgamento. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é o devido processo legal de responsabilização daqueles que tentaram dar um golpe de Estado. A tentativa de golpe de Estado, vale dizer, ela está prevista no Código Penal. Não é? Eles jogam com a confusão, dizendo, mas não conseguiu dar um golpe, foi só uma tentativa. Ora, se tivesse conseguido dar um golpe, não seriam julgados, porque teriam estabelecido uma ditadura que é a finalidade de todo golpe de Estado. Por que eu tô sentindo? Assim, ok, tá certo, eles tentaram dar um golpe de Estado mesmo. Mas por que eu tô sentindo que o Boulos vai perder esse debate? Mesmo tratando de um assunto que é muito fácil vocês colocar um bolsonarista contra a parede, que é a tentativa de golpe de Estado. Eu não assisti ainda isso aqui, eu não vi nada no Twitter, só vi que teria. Mas, sei lá, cara. Eu acho que o Boulos é burro, ele não sabe usar muito bem as armas que tem. Ele foi mal nos debates contra o Marçal, né? Primeiro eu lembro que ele tinha ido bem, depois... Não sei, vamos ver. Estou com uma leve impressão que ele vai apanhar aqui. A própria tentativa de golpe já está configurada como crime. Está mais do que evidente que eles tentaram o golpe de diversas maneiras, não conseguiram, porque até em dar golpe são incompetentes e, a partir disso, estão sendo julgados para responder pelos seus crimes. Isso é verdade também. Vamos ver. Quero ver a resposta do Nicolas. É assim que tem que ser num Estado democrático de direito. Ok. Deputado Nicolas Ferreira, o Brasil ensina os Estados Unidos no quesito democracia, segundo a revista. Muito boa noite, obrigado pela presença.
Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que acompanham. Depende. Se a democracia for a relativa do Lula, que convida, né, um ditador como Nicolás Maduro aqui para o Brasil, então, se eles acham que isso que é democracia, de fato, eu não posso falar nessa democracia. A democracia que eu acredito, ela não condena pessoas que Ih, tá quebraram travando? patrimônio público, cometeram um crime, mas que tem uma desproporcionalidade gigantesca quando se trata crime organizado e crimes que acredito que essas pessoas que ficaram 2 anos sem nenhum tipo de condenação, mas presas Salve, Moreto. Bom, bom. em uma penitenciária, eu posso chamar isso de democracia. Até mesmo porque a esquerda cansou de fazer isso, inclusive em propriedades privadas, né, com MST, e nunca sofreram nenhum tipo de condenação por isso. Até mesmo tem pessoas que, enfim, está aqui ao meu lado, que já defenderam aí depredação de patrimônio público, né, como ali no MASP, e simplesmente não aconteceu e não pediu nenhum tipo de condenação para essas pessoas. Quer dizer sobre covardia? Peraí. Em 2017, quem estava chamando o ministro Alexandre de Moraes de ser um genocida da população jovem, Fascista. negra de São Paulo, não fui eu. O que mudou? Eu pergunto para o Boulos, que agora ele defende Alexandre de Moraes com unhas e dentes. O que mudou? Deixou de fato de ser covarde ou agora mudou a sua visão com relação às medidas autoritárias do Alexandre de Moraes? O Bolsonaro não está sendo julgado nem pelo plenário, está sendo julgado por uma turma em que 5 deles, 2 ali foram indicados pelo PT, os outros 2 também indicados pelo Lula, um sendo ex-advogado do Lula e o outro amigo de Lula, que é o Dino, e o outro é o Alexandre de Moraes, que tem parte interessada no julgamento, afinal de contas, ele também se coloca como vítima. Não estamos dando exemplo de absolutamente nada, o mundo já está vendo isso, e espero que, obviamente, essas pessoas tenham penas proporcionais, né? E aquilo que não está sendo feito, ou seja, que Ok. sejam, então, anistiadas, já que não tem senso de responsabilidade pelo jurídico do nosso país. Achei ambas as participações boas. Se tivesse. Eu vou fazer um placarzinho aqui. Vou fazer um placarzinho. Não vou dar ponto pra ninguém, que eu acho que os dois foram ok. Lacradinha aqui, lacradinha do outro lado. Mas ninguém saiu por cima ainda. Eu vou fazer o placar aqui. Ó, promete. Esse aqui promete. Esse debate promete. Nicolas 0. Boulos 0. Vamos lá, vamos fazer um placar. Vou colocar bem grandão aqui, ó. Ô! Bora, vamos ver. Ok. Já que um foi citado, eu vou conceder agora 1 minuto para cada um. Começar com o Guilherme Boulos, deputado. Opa, vamos ver. Obrigado, Leandro. Eu achei muito curioso o deputado Nicolas ter citado o crime organizado. É importante ele ter a oportunidade de se explicar por que ele resolveu ajudar o crime organizado ao ter inventado a fake news sobre o Pix. Nossa. Aliás, hoje esse é o assunto do Brasil, né? Ele inventou a fake news que o governo ia taxar o Pix, criou uma fake news com grande impacto na sociedade, forçou o governo a recuar Não. numa medida que era Forçou para o evitar a governo a lavagem de recuar. dinheiro do crime organizado, e hoje nós estamos vendo como o crime organizado se infiltrou na Faria Lima, em todos os espaços onde a extrema-direita caminha tão bem, anda de... Não, eu vou ter que tirar ponto do Boulos aqui, tá? Um filho da puta. Eu não acredito que ele vai me fazer defender o Nicolas. O cara é tão filho da puta que vai me fazer eu defender o Nicolas. Eu não tô acreditando nisso. Eu não acredito! Vou ter que tirar, porque não foi uma fake news. Aquele vídeo não tinha fake news do Nicolas, né? Quem tava mentindo era o governo. E agora, cara, agora o governo tá com essa estratégia, né? Veio algo para que cause algum impacto na população, que nem o negócio do Felca. Vamos fazer censura nas redes sociais com desculpa pra proteger as criancinhas. Agora já foi fabricar total. Isso aí já saiu, a narrativa já saiu junto com as notícias da operação. Muito estranho. Aqui não é estranho. Aqui o governo já sabia antes que ia acontecer e o governo já agiu, ó, já vamos aproveitar a narrativa. Não sei nem se é eles que causaram tudo isso, tá?
Tá tudo, assim, não é estranho. Alguma coisa aí tem. Porque eles já chegaram com a narrativa pronta. O Tato tava discutindo agora com o Kim Kataguiri. Eles normalmente demoram pra fazer uma narrativa. E todos já se juntaram nessa narrativa, entendeu? Não, ó. Eles estão. O crime organizado tem fundo de investimento porque a gente não conseguiu. Porque a gente não conseguiu taxar o Pix. Vai tomar no. Cara, não acredito. Tirou. Não é um ponto pro Boulos. Tem que tirar um ponto do Boulos. É -1. Vai se fuder. -1. Ai, ai. Vamos lá. Deus me livre. Mãos dadas com o bilionário, como sempre Não, fez. não. O cara, o Boulos tava com a dama do tráfico! Não. Não, peraí. Não é possível. Não. O Boulos fez reuniões com a dama do tráfico. Com o representante do Comando Vermelho, o Boulos. E tá querendo dar essa liçãozinha de moral. Vai se fuder. Vai tomar no cu, cara. Não dá. Agora, é muito engraçado, chega a ser quase surreal ver a extrema-direita falando de ditadura. Veja, você criticar o Supremo Tribunal Federal é normal, é parte de uma democracia. Eu já fiz isso várias vezes, e não foi só contra o Xandão, não. Já fui processado pelo Gilmar Mendes por críticas. Nenhuma instituição nem nenhuma figura está acima da crítica, mas eu nunca planejei matar nenhum deles. Eu nunca planejei fechar o Supremo com um cabo e 2 soldados. Aí é que está a diferença. Eles vendem como se fosse censura crítica. Não é nada disso. Cometeram crimes e agora estão respondendo e querem se esconder debaixo da saia do Donald Trump. Ok. É isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. Deputado Nicolas tem o mesmo tempo aqui, fala da dama do minuto tráfico, e meio, Nicolas, que o deputado te dou um ponto se usou falar agora há da pouco. dama do Deputado tráfico. Nicolas? Um golpe que não foi achado nenhuma arma de fogo, que tinha até vendedor de algodão doce Passar pano pro no golpe. meio do golpe. O próprio Bolsonaro nem estava aqui e eles de fato querem pintar isso porque se o brasileiro olhar para a realidade do país, vai ver que mais uma vez são os mesmos responsáveis que estão à frente do país e levando o país para essa falta de graça, né, que tem aqui no nosso país. Ou seja, os responsáveis nunca são eles, né? E peraí, quer falar sobre crime organizado, Boulos? Quem tirou foto com a dama do tráfico não fui eu. Ai, tá bom, vou dar um ponto pro Nicolas. Ele falou da dama do tráfico. Quem é a pasta dos direitos humanos do governo que você apoiou, que bancou hospedagem e estadia da dama do tráfico. Não sou eu que, por exemplo, recusei a taxar e reconhecer o Comando Vermelho e o PCC como terroristas aqui no nosso país. Não sou eu que passei pano para rachador como o Janones. Inclusive, também não fui eu que tive 72% dos votos dos presidiários, coisa que você teve. Também não fui eu que fui até o local ali, a Maré, que tem a facção dominante ali, como se nada estivesse acontecendo. Não fui eu que fui na favela também do Moinho, que foi ali aliciada por uma ONG ligada ao PCC. E, por fim, não sou eu que tinha diálogos cabulosos com o PCC, Boulos. Ok. O Mamacote foi bem, viu? Quero falar nada não? Foi conciso. Ele passou pano pro golpe no começo. Foi em 15% em passação de pano pro golpe. Depois foi só porrada. Foi bem. Eu já dei ponto pra ele. Chega, não vou ficar dando ponto pro Nicolas. Senhores, eu vou chamar os nossos analistas que vão participar também do debate. Juliana? Vai ter analista? Deputados, voltando aqui à revista The Economist, a gente sabe que eles também afirmam que Trump acabou fortalecendo o presidente Lula. A cara do Boulos. Coisa feia. O Nicolas tá mais sério aqui. O Boulos tá...
Parece que tá com cara amarela. Né? Lula. A pergunta é a seguinte: essas ações do governo americano, tarifaço, sanções, tiveram efeito contrário? Começo pelo deputado Nicolas Ferreira. Tiveram. Pede Lula para poder andar nas ruas do Brasil e ver como é que está a sua popularidade. Mais uma vez, a esquerda ela é muito boa de narrativas, né, e de estratégias, porque a culpa nunca é deles. Né? O problema, por exemplo, de hoje, nós temos aí praticamente 50 milhões de pessoas abaixo do crime organizado no país, deve ser do Bolsonaro, que governou o país em 4 anos. O problema de nós termos um péssimo saneamento básico, um péssimo IDH, não temos nenhum tipo de proposta com relação à educação no nosso país, idosos sendo roubados através do INSS, escândalos de corrupção acontecendo no nosso país, mas obviamente a culpa ele nunca que tá travando, dele. achei que era então, aqui que tava travando. A economia não está indo para baixo por conta de uma decisão do Trump, não, pelo contrário, até mesmo porque essas decisões impactam empresas americanas. Não tem nada a ver aqui com as empresas não tá brasileiras, não. A gente precisa... Não tá de tirar esse pão do Nicolas pra ele se fazer de cínico. Imagina quem tá perdendo emprego agora, ouvir isso, vai olhar e falar, esse cara é um filho da puta. Precisa ter diplomacia. Não é chantageando, não é provocando os Estados Unidos e criando uma falta de diplomacia que a gente vai atrair o nosso maior cliente, que coloca mais de 200 bilhões aqui de dólares de aporte no nosso país. Não é xingando, por exemplo, Elon Musk, como a Adriana já fez, que a gente vai conseguir atrair os Estados Unidos para cá. Não é falando que o Lula é um nazista, né, de moeda trocada, como o Lula diz, que a gente vai conseguir resolver esses problemas. Também. O Brasil, por exemplo, é um país que está aí, que aumentou de 10% para 50%. Perdão. Que aumentou de 10% a 50% a questão da tarifa, por falta de diálogo, por falta de diplomacia e, obviamente, quem é o presidente? É o Lula, que ele resolva isso. Afinal de contas, ele disse que basta tomar uma cervejinha no bar que resolveria a guerra entre Rússia e Ucrânia. E até agora o que a gente vê são bravatas de um líder incompetente que a gente tem apoiado também por incompetentes. Péssima fala do Nicolas, acho que vai apanhar, porque é muito difícil. É que ter que defender o indefensável também é foda, né? Daí você acaba virando alvo fácil. Eu acho que ele vai apanhar aqui, vamos ver. Mas é que é o Boulos do outro lado, né? É o Boulos. Acho que ele não vai aproveitar, vamos ver. Deputado Guilherme Boulos, as medidas adotadas por Trump contra o Brasil tiveram um efeito contrário? Boa noite, Juliana. Só me permita notar antes que o deputado Nicolas Ferreira não disse uma palavra sobre como ele ajudou o crime organizado no episódio da fake news do Pix. Acho que ele... Eu vou tirar mais um ponto do Boulos, só porque ele tá com esse negócio aí. Não, tá até com alergia de tanta mentira que ele fala, é um negócio impressionante, é uma avalanche. É só ele de deixar mentiras. quieto que fica ruim pra Agora, ele. Juliana, isso a gente discute nos tribunais, Boulos. É evidente que a atuação do Donald Trump, ela deixou bem claro, bem nítido quem está de cada lado no Brasil. Quem defende o Brasil e quem defende os Estados Unidos e o Donald Trump. Aqueles que usaram símbolos nacionais para fazer politicagem, o deputado Nicolas é um deles, né? Agora estão aí defendendo o Trump e os Estados Unidos, batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos quando os empregos no Brasil são atacados. O Trump, o que ele quer é levar emprego daqui para lá. Essa é a pauta dele, daqui do mundo inteiro, uma reindustrialização dos Estados Unidos. Essa é a proposta. E a gente ter lambibota, traidor da pátria, atuando para defendê-lo aqui no Brasil, é uma vergonha. Aliás, é uma vergonha para o Congresso Nacional que o Eduardo Bolsonaro não tenha sido caçado até hoje. Essa turma devia ter vergonha na cara para poder usar os símbolos nacionais depois de se alinhar com o Donald Trump. E a propósito, né, o deputado Nicolas também... Mano, é muito foda esse debate aqui, porque... é um ser desprezível contra um ser bizonho, né? Citou rachadinha, e eu não tenho nenhuma acusação de rachadinha. Não, eu vou tirar. Não tem como. Não vou ter que tirar mais um ponto do Boulos aqui. É muita cara de pau. É pela cara de pau. Ele era... Não sei se vocês lembram, ele era o presidente, né? Ele era o relator do processo do Janones por rachadinha. Rachadinha que ele mesmo assumiu que existiu.
Era só, tinha que ser caçado. Ele, não, deixa o Janones aqui. Passou um panaço, salvou o Janones da cassação pela rachadinha que ele mesmo falou que fez rachadinha. Assumida, uma rachadinha assumida. Nenhuma acusação de mau uso do dinheiro público. Ele poderia explicar por que que ele mandou emenda para o tio dele, que é prefeito em Minas Gerais. Sabe, Nicolas? Aquele seu tio, pai do seu primo, que foi preso por tráfico de cocaína. Não sei se era ele também que você estava querendo blindar na operação para defender o crime organizado agora. Mano, assim, o Boulos, ele está acusando o Nicolas de crimes. A segunda vez, assim, que o Nicolas pode processar e tal, assim, ele só tá... Ele tá apostando em aparecer cometendo crimes, basicamente, porque ele tá acusando o Nicolas de crime. E, assim, por mais que a gente não goste do Nicolas, é óbvio que ele não tá envolvido com isso, tá? Ah, não, o teu primo foi preso. Tipo, cara, assim, eu tenho primos que fizeram coisas piores, tá? Eu nunca conversei com eles. Imagina o Boulos. Mano, o Boulos recebeu um cara, gente, no crime organizado. Como é que ele tá falando um negócio desse? Ele recebeu... E representantes do crime organizado fez reuniões, gabinete. Meu Deus do céu! É muita cara de pau, cara. É muita cara de pau. É muita cara de pau. Sabe? Por que que você não fez videozinho para explicar isso? Né? Só Ele faz fez. videozinho para contar mentira. Ok. Diz que a economia do Brasil tá... É claramente, assim, claramente o governo federal, eles têm, assim, pesadelos com os vídeos de parede preta do Nicolas, cara. Né? Eles têm pesadelos, porque, assim, é a segunda vez que ele cita, né, os vídeos do Nicolas. Eles estão completamente traumatizados com os vídeos do Nicolas. caindo e a culpa não é do Trump. De fato, a culpa não é do Trump, porque a economia não está caindo, meu caro. O Brasil teve o maior índice de crescimento nos últimos 3 anos, da década. O Brasil está com a menor taxa de desemprego da série histórica. Ok. Você não sabe Dos últimos 3 anos da década, tá? o que fala. Fica fazer gracinha no TikTok, na rede social, é uma coisa. Poder executar política pública, Tá com estudar, inveja, saber o Boulos? que está acontecendo é outra. Lamentavelmente, você opta inveja? sempre pela Ok. molecagem em relação à seriedade. Tá, Agora pior você que é um ele tá com deputado inveja dos federal, vídeos do Nico. né, tem responsabilidade, Juliana, deveria, no mínimo, conhecer os gostaria de dados sobre o responder a país minha citação sobre Eu o vou qual você interromper aqui. pretende Deixa eu legislar. interromper. Por favor, deixa eu me interromper aqui. Tá Primeiro, bom, eu peço debate. para os dois não interferirem na fala de cada um. Já que um foi citado, eu vou dar agora 1 minuto para cada um. Começar com o deputado Nicolas Ferreira. E eu peço que cada um respeite a fala do outro. Assim, os dois terão um momento para comentar também e debater. Além de mentiroso, você é burro, né, Boulos? Porque o meu tio não é prefeito de nenhuma cidade. Isso é mentira sua. O meu tio, ele foi candidato a prefeito. Eu mandei emenda para a cidade de Nova Serrana, que foi a cidade que eu tive mais votos proporcionais, 40%, coisa que você não sabe, né, que é ter voto. Pelo contrário, você tem experiência em perder eleições, coisa que eu Ele teve bastante voto, teve quase 1 milhão de votos, o Boulos. não tenho. Agora, qual é o problema de eu mandar emendas para poder ajudar a pavimentar uma cidade? Você está querendo dizer que isso tem algum tipo de relação com o meu primo ser preso? Imagina se todo brasileiro responder pelos crimes que os seus parentes cometem. Agora, na falta do que me acusar, você fala a respeito disso, querendo inclusive me atrelar aqui agora a questão do meu vírus do PIS com crime organizado. Você, Boulos, literalmente, assim, é sem brincadeira mesmo, te falta capacidade mental para poder atacar o seu opositor. Você foi, Falta mesmo, assim, ele foi muito mal antes do Nicolas e aí o Boulos não soube aproveitar. Falta bastante capacidade pro Boulos. sabe, despreparado aqui para o debate, falta de assessoria, porque é tudo isso que você tem para me atacar. Você acha mesmo que eu, que sou uma pessoa que não tem pingo de processo sobre nada de corrupção, você acha mesmo que vai colar que eu estou ajudando o PCC e CV? O teu governo, não que você cola, apoiou, não. que tem diálogos Ok. cabulosos com o PT. E eu peço mais um tempo aqui para PCC. finalizar, porque não é qualquer tipo de acusação, né? É uma acusação muito séria e eu só não estou
delongando mais isso aqui, Boulos, porque obviamente isso vai ser discutido na justiça. Você acusar um deputado de ter uma relação, ou ter ajudado o crime organizado, é algo muito sério. As suas risadas, e como diria o Olavo, depois você pesquisa a continuação dessa frase. Risadinha é argumento de pesquisa e depois me fala. Eu vou tirar um ponto do Nicolas, porque fica com essas frasezinhas do Olavo. Sempre vem com essas frasezinhas, todo mundo e principalmente quem fica dando risadinha. É porque o Olavo, ele não ria, né? Ele tinha uma cara de cu, uma carranca. Ele falou isso, é uma regra, eu vou falar sempre essa bosta aí. E assim, o Nicolas tava dando risadinha até agora, tá? Ele tava dando risadinha até agora. Ele fica com esse negócio, toda vez que falar é tirar um ponto. Isso é argumento de otário. Mas ele foi melhor, bem melhor que o Boulos. É que foi um direito de resposta, né? Tirou ponto por falar bosta. Porque ele tava rindo agora. Quer ver? Enquanto o Boulos tava falando. Ó. Coisa. Poder executar política pública, Tá com estudar, inveja, saber Boulos? o que está acontecendo é outra. Lamentavelmente, você Tá com opta inveja? sempre... Olha, risinha é argumento de puta. Ele tava dando risadinha até agora. Lula, por que você não defende taxar bilionário público e a Receita hoje contribuiu para a lavagem de dinheiro? Depois me fala. Obrigado, Leandro. Deputado Guilherme Boulos, mesmo tempo, por favor. Obrigado, Leandro. Mais uma vez, ele não respondeu por que ele atuou contra o PIX. Não dá. O cara... Até o talo metido com crime organizado, fazendo reunião com o cara, você vê que quer colar isso nos outros. Não, isso aí é muita burrice. Daí o Nicolas volta, entendeu? Começa, cara, explica então as tuas reuniões. Você vai lá na puta que pariu, região que é controlada pelo crime, faz reunião com o representante do crime organizado, do Comando Vermelho. E todo mundo sabe que o pessoal é piroca de crime organizado, né? São camisinhas de crime organizado. Vai tomar no cu. Fez fake news, o que, como foi demonstrado na operação da Polícia Federal com o Ministério Público e a Receita hoje, contribuiu para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Deve ter algo para esconder. Mas nós podemos falar de mais coisas, Nicolas. Não é? Por que você e o seu partido são a favor da PEC da blindagem para favorecer parlamentares e garantir mais privilégios para os parlamentares? Você diz que defende o povo, você diz que é contra o sistema. É os dois, o PT e o você não PL, defende que 90% dos brasileiros deixem de pagar imposto de renda só porque a proposta é do Lula? Por que você não defende taxar bilionários? Por que você nunca disse uma palavra sobre os juros de agiotagem dos bancos no Brasil? Não é? Você é uma hipocrisia ambulante, Nicolas. Né? Eu não tenho falta de assessoria, tenho muito bons assessores. Mas se tivesse, melhor seria ter falta de assessoria do que falta de caráter, como você e a sua trupe da extrema-direita têm. Nossa, vocês horrível, né, não têm, inclusive, a hombridade de responder por aquilo que fazem. É que, assim, né? Imagina se... A gente não teve... Quando o Arthur foi candidato e o Boulos foi candidato a prefeito, não teve debate, né? Teve um debate que os dois participaram juntos, mas não teve troca, né? Entre o Boulos e o Arthur. Infelizmente. Eu acho que teve uma. Se fosse, por exemplo, né, um Arthur Duval contra um Boulos desse... Nossa senhora, ia destruir esse cara. O cara é muito ruim, velho. O Boulos é muito ruim, mano. O que ele ia fazer contra o Arthur? Ia ficar falando do áudio da Ucrânia? Fazem. No momento de cometer crime, era todo mundo valentão, dizendo até que era da SWAT. Voltou de novo. No momento de responder pelos crimes, ai, por favor, pelo amor de Deus, me dá anistia, devolve meu passaporte, agora o Brasil virou uma ditadura. Vocês não têm ideia do que é ditadura. Ditadura é o que vocês sempre defenderam. É a ditadura que fez o AI-5, pelo qual vocês fizeram ato defendendo em homenagem, que fechou o Congresso, que perseguiu opositores. Vocês lembram ele defendendo a ditadura da Venezuela? Lá na Jovem Pan, com Vila? Depois ele tem que voltar atrás quando ele se candidatou? Ok. O Bolsonaro não está sendo julgado no porão do DOPS, não. Está sendo julgado com amplo direito de defesa e transmitido para o Brasil inteiro. Calma lá. Vocês não têm autoridade moral para falar sobre democracia. Sempre foram defensores da ditadura militar. É isso que você, ainda moleque, e o seu campo político representam. Lamento. Se isso te dói e faz você atacar, vir para a ofensiva, ficar vermelho,
Eu lamento, É mas muito são os ruim o fatos. Boulos, velho. Mas o Nicolas também Senhores, tá eu vou muito chamar mal. o nosso analista Pedro Venceslau, que também participa do muito mal, debate. Nicolas. Pedro? Boa noite, deputados. Começando pelo Nicolas. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro disse que não vai haver eleição em 2026 se não tiver a presença de Jair Bolsonaro, que está inelegível. Dito isso, disse também que Donald Trump não vai reconhecer as eleições do ano que vem se não tiver a presença do ex-presidente da República. Nicolas, eu te pergunto, depois faço a mesma pergunta para o Guilherme Boulos. Isso significa que não deve acontecer eleição no Brasil em 2026 sem a presença de Jair Bolsonaro? O que significaria Donald Trump não reconhecer essa eleição? Boa pergunta. E digo mais. Quem fala que não vai, o Trump não vai reconhecer as próximas eleições do Brasil e vai se candidatar, não acredita nisso. Só tá jogando pra galera. Ué, se o Trump não vai reconhecer as eleições, por que você vai se candidatar? Porque realmente, assim, se os Estados Unidos não reconhecer, virar... Mas não vai acontecer isso. Não vai acontecer. As eleições de 2026 sem o Bolsonaro é uma clara tentativa de burlar o processo eleitoral, porque afinal de E aqui, agora o Nicolas, a vez dele de ser falso, né? Porque ele tá... Nossa, o que esse cara tá doido pra tomar o lugar do Bolsonaro. Se ele tivesse... Assim, e o Bolsonaro teve sorte. Se o Nicolas tivesse idade, já tinha morrido. O bolsonarismo ia virar o nicolismo, tá? O nicolismo. O Bolsonaro tem sorte que ele ainda é mais jovem. Que ele ia abocanhar tudo. E agora ele vai fingir que ele se importa, né? Que ele quer que o Bolsonaro concorra na próxima eleição. Vamos ver. contas, saem pesquisas todos os dias mostrando que Bolsonaro ganharia de Lula. Ou seja, é muito fácil você tirar um oponente numa corrida eleitoral dizendo que ele cometeu um golpe. E sabe o que é o pior? Todo mundo sabe. Assim, uma conversa que todo mundo sabe. Brasília, todo mundo... Que o PT tá doido pra sair um candidato com o sobrenome Bolsonaro. Porque é a única chance, basicamente, deles... A única chance não, né? É a melhor chance deles ganhar a próxima eleição é ter um Bolsonaro lá. Como foi na última vez, né? O PT tá doido. Eles só não conseguem fazer nada porque tem o Alexandre e tal. Tem esse impasse. Mas se dependesse do PT, Bolsonaro estaria elegível. Ou Eduardo Bolsonaro, melhor ainda, Eduardo Bolsonaro pro PT. Ou Michele Bolsonaro, porque eles iam ganhar a eleição. Iam mesmo. O próprio Bolsonaro sabe, né? O Bolsonaro falou, você perde pro Molusco. Falando que é em defesa da democracia, inclusive antes mesmo da condenação, o ministro pela democracia dizendo que já está preparando a cela dele, ou seja, podemos dizer que já é um julgamento, né, com cartas marcadas? Óbvio, é um julgamento onde as pessoas têm parte interessada naquele processo, suspeição para quê, né? Então é claro que eles não deixam o Bolsonaro concorrer à eleição, não por conta de corrupção, tá? Não tem uma linha de corrupção ali, nunca foi condenado por nada, Bolsonaro inclusive está preso por conta de um suposto golpe. Olha só, é necessário inventar algo para poder colocar o Bolsonaro calado. Ele literalmente não está podendo dar entrevistas, coisas que o ex-presidiário do Lula, apoiado pelo Boulos, pôde dar, coisa que Champinha pôde também dar entrevistas. Pôde dar, por exemplo, também entrevistas, Suzane Richthofen, o Marcola. Agora, todos cometeram crimes gravíssimos. Bolsonaro, que é o primeiro ex-presidente condenado por não corrupção, sai das eleições. O Boulos está tentando não dar risadinha. Agora que eu percebi. Senti o ataque. Se fosse eu falava, eu sou puta mesmo, eu dou risada, foda-se. Ele ficou sentido, olha só, tá obviamente, se segurando. porque ganharia dessa incompetência que é esse governo atual. Então esse recado que está dando é o seguinte, realmente vai ser ignorado a palavra da maior nação do mundo? Eu não sei o que você tá falando, Salazar. Que cagada que deu da CPTM. Não tô ligado. Manda um link aí. Do homem mais poderoso que nós temos, vai ser isso deixado de lado? Por que não é colocado aí as mensagens que foram vazadas pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes, mostrando o modus operandi, como o ministro Alexandre de Moraes perseguia
as suas vítimas. Um homem, por exemplo, foi mantido preso por conta de uma publicação em 2018. Ou Nossa, seja, cara. é muito claro de que nós temos hoje uma perseguição política a todo o campo da direita, porque, caso contrário, não é dessa forma que a esquerda consegue ganhar as eleições. Muito mal o Nicolas, cara. A sorte dele é que é o Boulos do outro lado. Sorte dele, porque assim, é muito foda ter que defender o indefensável também. Porque assim, vamos combinar. Você tem que defender que não houve uma tentativa de golpe, sendo bolsonarista é um negócio... Você sabe que houve. Você queria que tivesse. E todo mundo queria que tivesse. Vamos falar a verdade? Se o Bolsonaro tivesse culhões pra dar um golpe de Estado, ia ser apoiado por mais de metade da população. Naquele momento. 2021 ali, que foi o 7 de setembro, foi o eu autorizo, tá? A gente sabe que é. Mas do outro lado é o Boulos, né, cara? É muito ruim, cara. Meu Deus. Meu Deus. Teve uns momentos bons no começo ali, só depois. Deputado Guilherme Boulos, caso Donald Trump não reconheça a eleição no Brasil, qual é o significado disso aqui no país? Boa noite, Pedro. Bom, a atuação dos Estados Unidos para sabotar projetos soberanos na América Latina vem de longa data. Todo mundo sabe qual foi o papel do embaixador Gordon no golpe de 1964, que o bolsonarismo defende e exalta. Não é? Os Estados Unidos sempre tratou a América Latina e o Brasil... Por que ele não contra outros... Por que ele não vai para outros exemplos, né? Um que ele defendia, que é Venezuela. Você viu que ele parou? Como seu quintal. É assim que eles tratam. Por isso que eles ficam tão nervosos quando encontram uma autoridade aqui que diz não, nós não vamos nos ajoelhar. Aliás, foi a capa do New York Times há algumas semanas, né, que o presidente Lula foi o único que enfrentou o Donald Trump, que é o que deve ser feito. Soberania não se negocia. É vergonhoso ver um monte de traidor, e ainda traidor com mandato. Eu fico pensando, se o Eduardo Bolsonaro fosse deputado norte-americano e conspirasse contra o seu país, ele estaria, essa altura, em Guantánamo, preso pelo Estado norte-americano. Essa é verdade. a realidade. O que essa turma está fazendo é uma atrocidade, mas que, de algum modo, tem o mérito de desvelar quem são eles, de mostrar quem são. Nunca foram patriotas, são traidores da pátria, são lesa pátria, né? São lambibotas dos Estados Unidos. O Trump está fazendo isso e tentará fazer até o fim até a eleição do ano que vem. Não tenham dúvida, vai haver tentativa de intervenção norte-americana, justamente para poder eleger um governante no Brasil que seja submisso, que se ajoelhe aos interesses dos Estados Unidos, que não é o caso do presidente Lula. Só que não ele só se ajoelha pra China. E a China tá cagando pro Lula. Irão. Aliás, todas as pesquisas, diferente do que diz o Nicolas, que eu acho que não sabe nem de legislação, nem lê pesquisa, né, mostram que o Lula venceria no primeiro e no segundo turno, não apenas Jair Bolsonaro, como qualquer candidato bolsonarista. Né? O Lula vai se reeleger. Saiu uma hoje que o Tarcísio carca no Lula. O ano que vem, defendendo a soberania nacional, defendendo o povo brasileiro. Né? O Bolsonaro vai estar preso na Papuda e essa turma aí vai ter que aguentar, porque é assim, democracia é isso. Né? Nós sobrevivemos há 4 anos dos absurdos do Bolsonaro, agora eles aguentem e convivam com a democracia. Você tá falando do Boulos, deu pra perceber que a democracia pra ele é prender os opositores políticos. Do jeito que ele falou, ó, isso é democracia, o cara tá preso, isso é democracia. Leandro. Senhores, o julgamento de Jair Bolsonaro é uma lição democrática ou um excesso? Começo com o deputado Guilherme Boulos. Olha, o julgamento do... Eu nem coloquei pontuação porque os dois foram muito ruins. É uma bosta, mano. Nossa, que debate bosta. Jair Bolsonaro é uma demonstração de que as instituições do judiciário brasileiro estão funcionando. Não se curvaram à tentativa de golpe de Estado. É importante, e eu uso esse tempo aqui, Leandro, para dizer o seguinte. Eu li a denúncia do Paulo Gonet, procurador-geral da República, da primeira à última página. Né? A extrema-direita fica dizendo de que não há eleição.
Duvido que ele leu, mas tudo bem. É muita página, viu? Eu tenho Elementos, que é dementos. só a delação do Mauro Cid, mentira. Ou não leram, ou estão mentindo. Veja, existe ali uma operação que envolveu apreensão de celulares de várias figuras do governo Bolsonaro, troca de mensagens de zap, troca, por exemplo, de mensagens de zap do diretor da PRF, organizando as ações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno para tentar impedir eleitores de Lula de votar, pegando as cidades onde o Lula tinha tido maior percentual no primeiro turno. Depois, a reunião do Jair Bolsonaro, já detalhada com os comandantes das forças, tentando pressioná-los a assinar um decreto de golpe de É, Estado. é. Isso só não aconteceu porque o comandante do Exército, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Batista Júnior, não aceitaram a imposição do Bolsonaro e E aí, nesse momento, a gente passou muito perto de ter um golpe, hein? Foi a época que o Figueiredo começou a mandar a galera, ele trabalhava na Jovem Pan, né? Ele era comentarista da Jovem Pan. Começou a mandar o pessoal ir pra frente da casa do Freire Gomes, vocês lembram? É. Pois é, né? Pois é, vai, defende isso aí, Nicolas. no desespero, o punhal verde e amarelo numa tentativa de matar o Lula, o Ah, isso Alckmin e o aí não. Ah, Xandão. isso aí não. Essa de matar é putaria. Aí já é putaria. É um golpe impresso e auditável, como eles bem gostam. Uma tentativa de Ai, golpe está ali, está tudo desenhado. Então, eles jogam com a narrativa, naturalmente. Só que ali no judiciário, nas provas, não é a cala narrativa a que vai boca, prevalecer. velho. Por isso a tendência é a condenação do Jair Bolsonaro para responder pelos seus crimes. Algo que já deveria ter sido feito lá na transição da ditadura militar nos anos 80, quando torturadores, generais golpistas saíram ilesos. Agora é a hora dessa turma responder pelos seus crimes para dizer que o Brasil não abre mão da democracia, nem da democracia, nem da Eu não soberania aguento mais para o ouvir essa choro da palavra extrema-direita. democracia nem soberania. Deputado Nicolas Ferreira, o julgamento de Jair Bolsonaro é uma Vamos lição ver a democrática ou um excesso? Muito jargão e pouca verdade. A realidade é que a gente está vendo um julgamento que tem Muito zero jargão, mas ampla ele não defesa, mentiu pelo muito, né? contrário, os próprios juízes manifestam fora dos autos, dão suas Tá opiniões. certo também. Ele é a pessoa que investiga, é a vítima ao mesmo tempo, tem parte interessada nisso. Agora, vamos lá. O golpe que aconteceu aqui no dia 8 é um crime impossível. É querer envenenar alguém com um copo de água potável. Afinal de contas, repito, não tinha-se uma arma de fogo. Você tinha ali pessoas vendendo algodão Ó, doce no meio puta daquilo dali. merda. É Se estivessem foda, de né? vermelho, como Ele já defendeu aconteceu o diversas indefensável. vezes pela esquerda, queimando, por exemplo, o Ministério da Educação, invadindo propriedades privadas como o MST, não tinha nenhum Nossa, tipo de que julgamento, resposta como ruim. não aconteceu com nenhum dos black blocs que destruíram também patrimônio público em São Paulo. Ou seja, está tudo muito Nada claro. E se as surpresa. pesquisas mentirosas, mas que o Boulos diz aí que o Lula está na frente e ganha do Bolsonaro, deixa ele competir então. Qual que é o medo? Qual que é o problema? Já que ele vai ganhar, deixa O ele Lula competir agora. adoraria que o Retirar uma Bolsonaro pessoa competisse. Quem não legítima quer isso é o que Nicolas, né? perdeu aí, né, por 1% dos votos, de competir uma Ih, eleição que puxou. na passada foi totalmente parcial a condução dela, afinal de contas, não podia atrelar PT com ditadores da Nicarágua e, por exemplo, Nicolás Maduro. Boulos querer pagar aqui para todo mundo na CNN que é defensor de democracia. Tá de sacanagem. Defensor de Nicolás Maduro que passa tanque de guerra em cima das pessoas, que exalta Che Guevara, que fuzilava homossexuais e negros, inclusive. Isso aí o Fidel Castro, na Folha de São Paulo, disse isso em entrevista, que se arrepende desses atos que fez, que levanta bandeiras da esquerda que matou Nossa, dezenas de que pessoas, milhões de péssima pessoas resposta. no mundo inteiro. Que tipo de democracia é Boulos essa? ganhou isso aqui Qual por enquanto. deputado que teve as suas contas derrubadas? Qual deputado foi caçado de esquerda? Nenhum. Agora, de direita, Daniel Silveira está preso por quê, senhores? Por crime de... Porque ele falou que ia bater no Alexandre de Moraes. Com um gato, até o gato miar. Foda. É foda, né, velho? Ai. Ai, vamos lá.
corrupção, por desviar bilhões do INSS, está preso por crime de opinião, olha, 5 anos sem poder nem ver a sua filha crescer. Você tem diversos deputados que estão sendo caçados. A minha rede social foi derrubada depois das eleições pelo ministro Alexandre de Moraes. E por quê? Não sabe explicar o porquê. Sério? Eu não lembro. O Nicolas foi derrubado? Porque literalmente é uma caça às bruxas a quem discorda. Se eles pudessem, eles não estariam me caçando, não. Eles estariam colocando era num paredão de fuzilamento. É isso que a esquerda sempre fez na história inteira da humanidade. Agora, ele acha que ele, com essa carinha aí de songamonga, vai literalmente convencer as pessoas de bem de que eles são defensores da democracia. Nossa, é muito ruim, Nicolas, e nós somos os totalmente errados. ruim. Vocês é que estão ao lado de ditadores ao longo da sua história. Eu não. Eu estou ao lado certo e o Brasil todo vê isso. Muito mal. Nossa senhora, horrível. Não, tem que tirar. Vou tirar um pão do Nicolas aqui, cara. Foi muito mal essa resposta. Nossa, não era. É que assim, né? Você tem que defender. Mas dava, cara. Dá pra se defender melhor. Meu Deus, assim, eu posso falar uma coisa. O Nicolas é bem ruim em debate, na verdade, viu? É que ele pegou. Qual debate o Nicolas que ele saiu ganhando, assim, claramente ganhando? Eu lembro do. Quanto o Nando, mas o Nando é um. O Nando nunca ganhou um debate. O Nando perdeu pra todo mundo, cara. Só quanto o Nando, não. Ele é bem ruim em debate, viu? Se um dia. É que assim. Caramba, comi minha barba. Tô comendo barba. É muito grande, tem que cortar. Aqui, ó. Se um dia acontecer de cair num debate aí de algum, sei lá, né? Presidencial contra um Kim Kataguiri, que eles têm a mesma idade. Ele é um ano mais velho que o Kim. Não sei se o Kim vai ter idade e ele vai. Enfim. Ou contra o Arthur Duval, ou contra o Renan Santos. O que o Nicolas vai apanhar, irmão? O que o Nicolas vai apanhar de alguém do MBL? Nossa senhora, ele não é bom não, viu? E tá ficando meio redondinho o Nicolas, né? Tá virando o Edinaldo. Bom, é isso. Que debate ruim. Meu Deus do céu. Eu tava reclamando, eu fui muito duro com o Kim Kataguiri. E por mais que ele tava, assim, arregaçando com o petista lá, que o assunto era podre, né? Era licenciamento ambiental. Ele tava... Mas é o Kim, né? O Kim sabe que ele vai bem. Só que eu queria que ele destroçasse o cara. Mas enfim. Que debate ruim. E assim, garantiu, assim, é que agora tem que ver como é que tá, o judiciário tá estranho, né? Por exemplo, o Arthur Duval, ele é odiado no judiciário, então qualquer coisa que ele processar, ele vai acabar perdendo. Não sei se tá assim lá com o Nicolas também. Assim, ele acusou, que em 3 momentos aí o Nicolas de coisas gravíssimas, né? Condenação certa. Se funcionasse alguma coisa no país. A gente tá vivendo tempos estranhos. Bom, que debate ruim. Mas o Nicolas ganhou o debate porque o Bolso foi um pouco pior.